Ele era um milionário cercado de luxo e oportunidades, mas se apaixonou por uma garota pura de apenas 18 anos. Em silêncio, esperou 6 anos para tocá-la pela primeira vez. E quando finalmente aconteceu, algo inesperado mudou tudo. O que ela revelou naquele momento? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O sol matinal de março pintava as ruas do Itaim Bibi com uma luz dourada que prometia outro dia escaldante em São Paulo. Rafael Mendes ajustou a gravata enquanto observava o canteiro de obras através da janela do seu BMW. Aos 28 anos, já havia conquistado o que muitos consideravam impossível: transformar uma pequena empresa de construção herdada do pai em uma das construtoras mais respeitadas da capital paulista. Senhor Rafael, o engenheiro está esperando o senhor no 3º andar, informou seu assistente através do interfone do carro. Rafael suspirou, guardando o celular no bolso do terno italiano impecavelmente cortado. Mais um dia de reuniões, mais um projeto para supervisionar. A rotina estava começando a pesar em seus ombros, mesmo com todo o sucesso que havia alcançado. Às vezes, se perguntava se havia algo mais na vida além de cronogramas, contratos e lucros. Desceu do carro e caminhou em direção ao prédio em construção, mas uma pequena padaria na esquina chamou sua atenção. Padaria São Bento, dizia a placa simples e um pouco desbotada. O cheiro de pão fresco que saía do estabelecimento fez seu estômago roncar, lembrando-o de que havia pulado o café da manhã novamente. A sineta da porta tocou quando ele entrou, e o ambiente acolhedor o envolveu imediatamente. Era um contraste gritante com o mundo corporativo em que vivia. Paredes com azulejos antigos, balcão de madeira gasta pelo tempo e o som da televisão pequena no canto mostrando um programa matinal. "Bom dia, posso ajudá-lo?" A voz feminina o fez levantar os olhos da vitrine de doces. Atrás do balcão estava uma jovem de cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo simples, usando um avental branco sobre uma blusa rosa clara. Seus olhos castanhos brilhavam com uma vivacidade que Rafael não via há muito tempo nas pessoas ao seu redor. "Bom dia", respondeu ele, sentindo-se estranhamente nervoso. "Eu gostaria de um café e talvez um pão de açúcar." Ela sorriu e Rafael sentiu algo se mover em seu peito. "Claro, o pão de açúcar é uma especialidade da casa. Minha avó faz desde cedo. Quer que eu esquente?" "Por favor." Rafael observou seus movimentos graciosos enquanto ela preparava o pedido. Havia algo de especial naquela garota, uma autenticidade que contrastava com o mundo artificial em que ele vivia. "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Desde os 15, ela respondeu, colocando o pão no forno pequeno atrás do balcão. "Meus pais tinham uma situação difícil, então comecei a trabalhar para ajudar em casa. Agora tenho 18 e estou tentando juntar dinheiro para a faculdade." Rafael sentiu uma pontada no peito. 18 anos. Ela era apenas uma garota, com sonhos e uma vida inteira pela frente. "Que curso você quer fazer?" Os olhos dela se iluminaram ainda mais. "Pedagogia. Sempre sonhei em ser professora. Acho que a educação pode mudar a vida das pessoas, sabe? Principalmente de crianças como eu, que cresceram sem muitas oportunidades." Quando ela estendeu o café e o pão embrulhado em papel pardo, seus dedos se tocaram brevemente. Rafael sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, tentando manter a voz casual. "Isabela. Isabela Santos. E o senhor?" "Rafael. Rafael Mendes." Ele hesitou por um momento. "Trabalho ali na construção da esquina." "Ah, então o senhor é um dos operários? Que legal. Deve ser um trabalho puxado com esse calor." Rafael não teve coragem de corrigi-la. Havia algo de puro em sua suposição, na forma como ela o tratava como qualquer pessoa normal, sem a deferência ou interesse que sempre recebia quando as pessoas descobriam quem ele era. "É sim", respondeu, tomando um gole do café. Estava perfeito, forte e quente. "Muito obrigado, Isabela. Até mais." "Volte sempre." Rafael saiu da padaria com o coração acelerado, de uma forma que não sentia há anos. Enquanto caminhava para o canteiro de obras, não conseguia tirar o sorriso do rosto nem o nome Isabela da cabeça. Nas 3 semanas seguintes, Rafael desenvolveu uma nova rotina matinal. Todos os dias, antes de ir para o canteiro de obras, parava na padaria São Bento. Sempre pedia a mesma coisa:
um café e um pão de açúcar e sempre conversava alguns minutos com Isabela. Descobriu que ela acordava às 5 da manhã para ajudar a avó a fazer os pães antes de abrir a padaria, que estudava à noite em uma escola pública e sonhava em ingressar na USP, que cuidava de um irmão mais novo de 12 anos enquanto os pais trabalhavam em 2 empregos cada um, que apesar de todas as dificuldades, mantinha um otimismo contagiante e uma determinação que Rafael admirava profundamente. Isabela, por sua vez, passou a esperar por aquele momento do dia. Rafael, ou Rafa, como ela havia começado a chamá-lo, era diferente dos outros clientes. Sempre educado, sempre interessado em como ela estava, sempre deixando uma gorjeta generosa que ela tentava recusar, mas ele insistia em dar. Para seus estudos, dizia ele com um sorriso. Naquela manhã de quarta-feira, Rafael chegou à padaria mais cedo que o usual. Isabela estava sozinha, organizando os pães na vitrine. Bom dia, Rafa. Hoje você está adiantado. Reunião cedo, mentiu ele. A verdade era que acordara às 5 da manhã pensando nela, e não conseguira mais dormir. Como foram os estudos ontem? O rosto de Isabela se iluminou. Consegui a bolsa parcial, 50% na faculdade particular aqui perto. Não é a USP, mas é um começo. Rafael sentiu uma alegria genuína explodir em seu peito. Isabela, isso é fantástico, parabéns. Obrigada. Agora só preciso conseguir a outra metade do dinheiro e posso começar no semestre que vem. Ela fez uma pausa mordendo o lábio inferior. Vai ser difícil, mas vou conseguir. Talvez possa pegar mais algumas horas de trabalho. Rafael teve que se segurar para não oferecer pagar a mensalidade inteira na hora. Sabia que Isabela era orgulhosa e independente demais para aceitar. Além disso, ela ainda o via como um operário da construção. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, disse ele, aceitando o café que ela preparara. Pessoas determinadas como você sempre encontram um jeito. Isabela sorriu, mas Rafael notou uma sombra de preocupação em seus olhos. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas. Isabela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem namorado? Ela corou ligeiramente, baixando os olhos. Não, nunca tive tempo para isso, sabe? Entre o trabalho, os estudos e cuidar do meu irmão. Ela o olhou novamente. Por quê? Rafael sentiu o coração disparar. Porque eu gostaria muito de te conhecer melhor. Talvez levar você para jantar algum dia. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Isabela o estudou com aqueles olhos castanhos penetrantes, como se estivesse tentando enxergar sua alma. Rafa, você é muito gentil comigo, e eu gosto muito de conversar com você, mas... Ela hesitou. Eu só tenho 18 anos. Ainda estou descobrindo quem eu sou, o que quero da vida. Não sei se é justo com você ou comigo começar algo agora. A maturidade de sua resposta surpreendeu e encantou Rafael ainda mais. Aquela garota de 18 anos tinha mais sabedoria que muitas mulheres da sua idade que ele conhecia. Você tem razão, disse ele suavemente. E eu respeito isso completamente. Mas, Isabela, eu não vou desistir de você. Vou esperar o tempo que for necessário. Os olhos dela se arregalaram. Esperar? Mas por quê? Rafael tomou sua mão delicadamente por sobre o balcão. Porque algo me diz que você vale cada segundo de espera. Isabela sentiu um calor se espalhar pelo peito. Havia algo naquele homem que a fazia sentir-se especial, protegida, valorizada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Rafa, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Apenas me deixe fazer parte da sua vida, mesmo que seja só como amigo por enquanto. Deixe-me apoiar seus sonhos e estar aqui quando você precisar. A sineta da porta tocou anunciando a chegada de outros clientes. Isabela soltou a mão de Rafael relutantemente. Eu preciso pensar, sussurrou ela. Eu estarei aqui amanhã, respondeu ele, deixando o dinheiro no balcão. E no dia seguinte, e no outro, pelo tempo que for necessário. Enquanto caminhava para a obra, Rafael sabia que havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pela primeira vez, algo era mais importante que negócios e dinheiro. Isabela havia despertado nele um homem que nem sabia que existia. Isabela passou a noite inteira pensando na conversa com Rafael. Suas palavras ecoavam em sua mente. Vou esperar o tempo que for necessário. Nenhum homem havia falado com ela daquela forma antes.
Havia uma sinceridade em seus olhos que a fazia acreditar em cada palavra. Na manhã seguinte, ela chegou à padaria mais cedo que o usual, ajudando a avó com uma energia nervosa que não passou despercebida. "Menina, você está elétrica hoje. Aconteceu alguma coisa?" perguntou Dona Maria, uma senhora de 68 anos que havia criado Isabela após a morte dos pais quando ela tinha apenas 10 anos. "Vó, você acha que eu sou muito nova para me envolver com alguém?" Dona Maria parou de amassar a massa e olhou para a neta com atenção. "Depende da pessoa e das suas intenções. Por que está perguntando?" Isabela contou sobre Rafael, omitindo apenas o pedido de namoro. Dona Maria ouviu em silêncio, observando como os olhos da neta brilhavam ao falar dele. "Esse rapaz parece ser especial", comentou a avó. "Mas Isabela, você tem razão em ter cautela. 18 anos é muito pouco tempo de vida. Você mal começou a descobrir quem é." Às 7h30 em ponto, Rafael entrou na padaria. Isabela sentiu o coração acelerar ao vê-lo. "Bom dia", disse ele, mais sério que nos outros dias. "Bom dia, Rafa." Isabela preparou seu café habitual, mas suas mãos tremiam ligeiramente. "Pensei no que conversamos ontem", ela começou, evitando seu olhar. "E você tem razão. Eu preciso de tempo para crescer, para descobrir quem eu sou." Rafael assentiu, tentando esconder a decepção. "Eu entendo perfeitamente." Mas ela continuou, finalmente olhando nos seus olhos. "Eu gostaria muito de te conhecer melhor também, como amigos por enquanto." O sorriso que se formou no rosto de Rafael iluminou toda a padaria. "Eu adoraria isso." Naquele momento, um homem de terno entrou na padaria. "Senhor Mendes, desculpe interromper, mas o engenheiro está precisando falar com o senhor urgentemente sobre o cronograma." Isabela congelou. "Senhor Mendes?" Ela olhou de Rafael para o homem de terno e de volta para Rafael. "2 minutos, Carlos", disse Rafael ao assistente, que saiu da padaria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela o encarou com uma mistura de confusão e algo que parecia traição. "Rafa, quem é você realmente?" Rafael suspirou profundamente. "Meu nome é Rafael Mendes. Sou dono da construtora que está erguendo o prédio ali da esquina." "Dono?" A voz de Isabela saiu como um sussurro. "Isabela, eu posso explicar. Você me mentiu." Suas palavras saíram carregadas de dor. "Todo esse tempo eu achei que você era um operário, que éramos iguais de alguma forma. Eu nunca menti diretamente. Você assumiu e eu não corrigi porque gostei de ser tratado como uma pessoa normal." Isabela deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. "Normal? Você acha que por ser rico não é normal? Ou acha que eu não sou o suficiente para saber a verdade?" "Não é isso. Isabela, por favor." "Quantos anos você tem, Rafael?" perguntou ela, enfatizando seu nome real. 28. Isabela fechou os olhos por um momento. 10 anos de diferença. Você é um empresário milionário de 28 anos, e eu sou uma garota pobre de 18 que trabalha numa padaria. Ela riu amargamente. "Como eu pude ser tão ingênua?" "Isabela, nada disso importa para mim. Absolutamente nada. Mas importa para mim." A voz dela se elevou, chamando a atenção dos poucos clientes na padaria. "Importa porque agora eu não sei se você gosta de mim ou se eu sou apenas um passatempo, uma novidade." Rafael sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. "Você sabe que não é isso. Você sentiu o que aconteceu entre nós." "Eu não sei mais o que senti", disse Isabela, lágrimas começando a formar em seus olhos. "Preciso que você vá embora, Rafael. Preciso pensar." "Isabela, por favor." Rafael hesitou por um longo momento. Depois colocou o dinheiro no balcão e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. "Isabela, eu entendo sua raiva. Mas quero que saiba que cada conversa, cada sorriso, cada momento que passamos juntos foi real. O mais real que já vivi na minha vida." Durante uma semana, Rafael não apareceu na padaria. Isabela tentou fingir que estava aliviada, mas a verdade era que sentia sua falta de uma forma que a assustava. Cada manhã olhava para a porta esperando vê-lo entrar, e cada manhã se decepcionava quando isso não acontecia. Dona Maria observava a neta minguar dia após dia. "Menina, você está fazendo o papel de boba. Se gosta do rapaz, vai atrás dele." "Vó, a senhora não entende. Ele me enganou. Ele mentiu sobre amar você?" "Não, mas
Ele disse que era pobre quando é rico? Não exatamente, mas deixou eu pensar que... Isabela Santos, você está inventando problema onde não tem. Dona Maria secou as mãos no avental e se sentou ao lado da neta. Esse homem apareceu aqui todos os dias por um mês. Via você sorrir quando ele chegava. Via como ele olhava para você como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isabela suspirou. Mas, vó, somos de mundos completamente diferentes. E daí? Amor não conhece classe social, menina. Conhece coração. Naquela tarde, Isabela decidiu fazer algo que nunca havia feito. Procurar Rafael. Pediu para a prima cobrir seu turno na padaria e caminhou até o canteiro de obras. O porteiro a barrou na entrada. Senhorita, o senhor tem hora marcada? Não, mas... Eu gostaria de falar com o Rafael Mendes. O homem a examinou de cima a baixo, claramente duvidando que uma garota simples como ela tivesse algum assunto com o dono da empresa. O senhor Mendes não está recebendo visitas hoje. Isabela sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela realmente não pertencia àquele mundo. Tudo bem, obrigada, murmurou dando meia volta. Isabela, ela se virou e viu Rafael saindo de um trailer que servia como escritório provisório. Ele estava com a camisa branca manchada de poeira, mangas arregaçadas e parecia ter emagrecido. Deixe ela entrar, seu João, disse Rafael ao porteiro, caminhando em direção a ela. Eles se encararam por um longo momento. Isabela podia ver olheiras profundas sob os olhos dele. Você veio me ver, disse ele, como se não conseguisse acreditar. Eu queria me desculpar, começou Isabela. Pela forma como reagi, você não mereceu. Rafael balançou a cabeça. Você não precisa se desculpar por nada. Eu deveria ter sido honesto desde o início. Por que não foi? Ele passou a mão pelos cabelos, deixando alguns fios em pé. Porque quando você me tratou como Rafa, o operário, eu me senti livre. Pela primeira vez na minha vida, alguém gostava de mim por quem eu era, não pelo que eu tinha. Isabela sentiu o coração apertar. E você achou que eu mudaria de ideia se soubesse a verdade? Não sei. Talvez. As pessoas sempre mudam quando descobrem sobre o dinheiro. Eu não sou as pessoas, Rafael. Ele sorriu pela primeira vez em uma semana. Não, você definitivamente não é. Isabela olhou ao redor do canteiro de obras, observando os operários trabalhando, as máquinas, a grandiosidade do projeto. É seu mesmo? Tudo isso? É. Comecei com a empresa do meu pai e transformei numa das maiores construtoras de São Paulo. Deve ser muito difícil ter tanta responsabilidade. Rafael a estudou, procurando sinais de mudança em sua atitude, mas encontrou apenas curiosidade genuína. Às vezes é solitário, admitiu. Isabela deu um passo em direção a ele. Rafael, eu preciso te dizer uma coisa. Essa semana foi horrível sem você. Eu senti sua falta de uma forma que não sabia ser possível. O coração de Rafael disparou. Isabela, mas eu continuo achando que preciso de tempo. Não por causa do seu dinheiro, mas porque tenho 18 anos e nunca me apaixonei antes. Ela corou ao admitir isso. E eu acho que estou me apaixonando por você. Rafael teve que se segurar para não pegá-la nos braços ali mesmo. E eu já estou completamente apaixonado por você, confessou. Então vamos fazer um acordo, disse Isabela estendendo a mão. Vamos nos conhecer de verdade, sem mentiras, sem omissões. Você me mostra seu mundo, eu mostro o meu. E quando eu me sentir pronta, eu estarei esperando, completou Rafael, apertando sua mão. Pelo tempo que for necessário. Enquanto caminhavam juntos para fora do canteiro, Isabela sabia que sua vida havia mudado para sempre. Ela estava assustada, empolgada e apaixonada ao mesmo tempo. Rafael, por sua vez, sentia como se tivesse ganhado na loteria. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de possibilidades infinitas. 3 meses haviam se passado desde que Isabela e Rafael decidiram se conhecer melhor. O que começou como encontros casuais na padaria se transformou em longas conversas durante os intervalos de trabalho dela e passeios aos domingos pelos parques de São Paulo. Rafael descobriu que Isabela tinha uma inteligência aguçada que ia muito além dos livros. Ela observava o mundo com uma perspectiva única, fazendo conexões que ele nunca havia considerado. Durante uma caminhada no Parque Ibirapuera, ela comentou sobre a desigualdade social visível
até mesmo nos espaços públicos, e suas observações o fizeram repensar muitas de suas próprias crenças. Isabela, por sua vez, estava descobrindo as complexidades do mundo de Rafael. Ele a levou para conhecer alguns de seus projetos, explicando como cada construção impactava a comunidade local. Ficou impressionada com sua preocupação genuína em criar espaços que melhorassem a vida das pessoas, não apenas maximizassem lucros. Você poderia construir prédios mais baratos e ganhar mais dinheiro, comentou ela durante uma visita a um complexo residencial que incluía áreas de lazer comunitárias. Poderia, concordou Rafael, observando crianças brincando no playground que ele havia insistido em incluir no projeto. Mas qual seria o sentido? Dinheiro você não leva para o túmulo, mas o legado que deixa no mundo fica. Momentos como esses faziam Isabela se apaixonar ainda mais por ele. Rafael não era apenas um empresário rico. Era um homem com valores e consciência social. Naquela tarde de sábado, Rafael a convidou para jantar em sua cobertura em Moema. Isabela havia recusado convites similares antes, mas desta vez aceitou. Queria conhecer o mundo onde ele vivia. O apartamento a deixou sem palavras. Não pela ostentação, que era mais sutil do que esperava, mas pela vista deslumbrante de São Paulo, que se estendia até o horizonte através das janelas do chão ao teto. É lindo, sussurrou ela, aproximando-se da janela. Às vezes fico aqui horas olhando a cidade, disse Rafael vindo se posicionar ao seu lado. Principalmente à noite, quando as luzes se acendem. Parece um mar de estrelas. Isabela o observou de perfil. Você se sente sozinho aqui? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Sim, admitiu após um momento. Muito sozinho. Até você aparecer na minha vida. O jantar foi preparado pela empregada doméstica de Rafael, Dona Carmen, uma senhora carinhosa que trabalhava para ele há 5 anos. Isabela insistiu em ajudar na cozinha, o que inicialmente constrangeu Dona Carmen. Menina, você é visita, não precisa trabalhar. Dona Carmen, eu trabalho numa padaria desde os 15 anos. Ajudar na cozinha não é trabalho para mim, é prazer, respondeu Isabela, com um sorriso que conquistou a empregada imediatamente. Rafael observou a interação de longe, seu coração se enchendo de ternura. Isabela tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem importantes e valorizadas, independentemente de sua posição social. Durante o jantar, Isabela contou sobre seus planos para a faculdade. Havia conseguido um empréstimo estudantil para cobrir o restante da mensalidade e começaria o curso de pedagogia no próximo semestre. Estou nervosa, confessou. Vai ser difícil conciliar trabalho, estudos e cuidar do meu irmão. E se eu... Rafael começou, mas parou ao ver a expressão de alerta no rosto dela. Rafael, nós já conversamos sobre isso. Eu preciso conseguir por mim mesma. Eu sei, desculpe. É que eu odeio vê-la se sobrecarregando. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Eu sei que você quer me ajudar, e isso significa muito para mim, mas preciso provar para mim mesma que sou capaz. Você é a pessoa mais capaz que eu conheço, disse Rafael, entrelaçando os dedos com os dela. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rafael. Ele olhou a tela e suspirou. Desculpe, é uma emergência no projeto da Zona Sul. Preciso atender. Enquanto Rafael falava ao telefone, Isabela caminhou novamente até a janela. A cidade pulsava lá embaixo, milhões de vidas seguindo seus cursos. Pensou em sua própria vida, como havia mudado desde que conheceu Rafael. Não apenas por causa dele, mas pela forma como ele a fazia ver possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Vou ter que sair, disse Rafael, encerrando a ligação. Problema sério na obra. Te levo em casa? Claro, respondeu Isabela, mas havia decepção em sua voz. Durante o caminho de volta, eles ficaram em silêncio. Isabela sabia que momentos como esse, onde o trabalho de Rafael interrompia suas vidas, seriam frequentes se decidissem ficar juntos. Isabela, disse Rafael quando pararam em frente à casa dela, uma residência simples no bairro do Ipiranga. Eu sei que isso não é fácil. Minha vida é complicada, cheia de responsabilidades. Eu entendo, interrompeu ela. Realmente entendo. Só me faz pensar se nossos mundos são muito diferentes mesmo. Rafael desligou o motor e se virou para encará-la. Nossos mundos podem ser diferentes, mas nossos corações batem no mesmo ritmo.
Isso não significa nada para você? Isabela sentiu lágrimas formando em seus olhos. Significa tudo. É por isso que é tão assustador. 2 meses depois, Isabela havia começado a faculdade e estava se destacando em todas as matérias. Rafael sentia um orgulho imenso toda vez que ela compartilhava suas experiências acadêmicas, seus olhos brilhando de entusiasmo ao falar sobre teorias pedagógicas e métodos de ensino. Naquela noite de sexta-feira, eles estavam caminhando pela Vila Madalena após jantar em um restaurante pequeno e aconchegante que Isabela havia escolhido. Ela insistira em pagar sua parte da conta, algo que ainda incomodava Rafael, mas que ele havia aprendido a respeitar. Como foi a prova de psicologia do desenvolvimento? Perguntou Rafael, observando como Isabela gesticulava animadamente enquanto falava. Acho que fui bem. A professora fez perguntas sobre Piaget e Vygotsky, e eu consegui relacionar as teorias com exemplos práticos do meu trabalho com as crianças que frequentam a padaria. Rafael sorriu. Mesmo trabalhando e estudando, Isabela sempre encontrava tempo para ajudar as crianças do bairro com suas lições de casa. Ela transformava um canto da padaria em uma pequena sala de estudos nas tardes de sábado. Você é incrível, disse ele parando de caminhar. Isabela parou também, percebendo a intensidade em sua voz. Por quê? Porque você consegue ver o potencial em tudo e em todos. Porque transforma qualquer lugar em algo melhor, apenas por estar lá. Por quê? Ele hesitou. Porque faz 5 meses que te conheço, e a cada dia me apaixono mais por você. O coração de Isabela disparou. Eles haviam dançado ao redor daqueles sentimentos por meses, mas nunca os haviam declarado tão diretamente. Rafael, eu sei que você disse que precisa de tempo, e eu respeito isso. Mas, Isabela, preciso que saiba que o que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que já vivi. Isabela o estudou sob a luz dos postes da rua. Aos 19 anos, havia feito aniversário no mês anterior. Sentia-se mais madura e segura de si. Os meses de convivência com Rafael haviam lhe mostrado não apenas quem ele era, mas também quem ela estava se tornando. Você quer saber a verdade? Disse ela, dando um passo em direção a ele. Eu também estou apaixonada por você. Completamente, irremediavelmente apaixonada. O sorriso que se formou no rosto de Rafael poderia iluminar toda a cidade. Sério? Sério. E isso me aterroriza e me emociona ao mesmo tempo. Rafael ergueu as mãos e segurou o rosto dela delicadamente. Por que te aterroriza? Porque nunca senti nada assim antes. Porque quando estou com você, sinto como se pudesse conquistar o mundo. E quando não estou, fico contando os minutos até te ver novamente. Isabela, a voz dele saiu rouca de emoção. E porque sei que você poderia ter qualquer mulher que quisesse, e mesmo assim escolhe ficar aqui comigo, esperando eu crescer e descobrir quem sou. Eu não quero qualquer mulher, disse Rafael, aproximando o rosto do dela. Eu quero você. Só você. Para sempre. Desta vez Isabela não recuou. Ficou na ponta dos pés e encontrou os lábios dele no meio do caminho. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos quisessem saborear cada segundo. Depois se aprofundou, carregado de meses de tensão reprimida e sentimentos finalmente admitidos. Isabela sentiu como se estivesse derretendo nos braços de Rafael, e ele a segurou mais próxima, como se temesse que ela desaparecesse. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso foi, começou Isabela. Perfeito, completou Rafael apoiando a testa na dela. Então, somos namorados agora? Perguntou Isabela, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Rafael riu, um som rico e cheio de alegria. Se você quiser, eu gostaria muito disso. Eu quero, disse ela sem hesitação, mas com algumas condições. Quais? Nada de presentes caros, nada de tentar pagar minhas coisas. E você tem que conhecer minha família direito. E você tem que ter paciência comigo. Ainda estou aprendendo como funciona isso de namorar. Rafael a beijou novamente, mais brevemente desta vez. Isabela, eu esperaria uma vida inteira por você. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção ao carro, Isabela sabia que havia cruzado uma linha importante em sua vida. Não era mais a garota de 18 anos que conhecera Rafael na padaria. Estava se tornando uma mulher que sabia o que queria
e o que queria incluía o homem ao seu lado. Rafael, por sua vez, sentia como se tivesse ganhado o maior prêmio de sua vida. Todos os meses de espera, toda a paciência, haviam valido a pena. Isabela era sua agora, e ele faria tudo para merecer o amor que ela estava oferecendo. 6 meses de namoro haviam se passado, e Rafael finalmente seria apresentado oficialmente à família de Isabela. Ele estava mais nervoso que em qualquer negociação importante de sua carreira empresarial. "Relaxa, Rafael", disse Isabela, ajeitando a gravata dele, enquanto estavam parados em frente à casa simples no Ipiranga. "Eles já te conhecem um pouco das vezes que você me trouxe em casa. Conhecer de vista é diferente de ser apresentado como namorado da filha deles", respondeu Rafael, alisando o cabelo nervosamente. Isabela sorriu e beijou sua bochecha. "Você conquistou a avó Maria na primeira conversa que tiveram. Meus pais não são diferentes." A casa de Isabela era pequena, mas acolhedora. Tinha 2 quartos, uma sala que se conectava com a cozinha e um quintal nos fundos onde a mãe dela, Lucia, cultivava um pequeno jardim. O pai, Roberto, trabalhava como mecânico e a mãe como diarista em algumas casas de classe média alta. "Rafael", Dona Maria apareceu na porta com um sorriso caloroso. Aos 70 anos, ela se mantinha ativa e era claramente a matriarca da família. "Entre, meu filho. Que alegria te receber direito." Roberto Santos, um homem de 48 anos com mãos calejadas pelo trabalho pesado, cumprimentou Rafael com um aperto de mão firme. "Seja bem-vindo, rapaz." Lucia, uma mulher delicada de 45 anos que claramente passara sua beleza para a filha, abraçou Rafael calorosamente. "Isabela não para de falar de você. É Rafael para cá, Rafael para lá", disse ela, fazendo a filha corar. "Mãe!" protestou Isabela. O irmão mais novo de Isabela, Gabriel, de 14 anos, observava Rafael com curiosidade mal disfarçada. "Você é mesmo dono de uma construtora?" perguntou diretamente. "Gabriel, educação", repreendeu Lucia. "Tudo bem", disse Rafael, sorrindo para o garoto. "Sim, sou. Gosta de construção?" Os olhos de Gabriel se iluminaram. "Eu amo. Quero ser engenheiro civil quando crescer." "Que legal. Se quiser, posso te levar para conhecer algumas obras." Isabela observou a interação com o coração aquecido. Rafael tinha um jeito natural com Gabriel, tratando-o com respeito e interesse genuíno. O almoço foi preparado por Lucia e Dona Maria, um banquete de comida caseira que incluía feijoada, farofa, couve refogada e pudim de leite condensado de sobremesa. Rafael comeu com apetite genuíno, elogiando cada prato e pedindo receitas, o que deixou as 2 mulheres radiantes. "Isabela me disse que você perdeu seus pais cedo", comentou Roberto durante a sobremesa. Rafael assentiu. "Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos. Câncer. Minha mãe 2 anos depois de tristeza, eu acho." "Sinto muito, meu filho", disse Lucia, tocando a mão dele. "Deve ter sido muito difícil assumir a empresa tão jovem." "Foi, mas meu pai me ensinou bem, e a empresa era tudo o que restava dele, então eu queria honrar sua memória." "E honrou", disse Dona Maria. "Isabela nos contou sobre os projetos sociais que você desenvolve." Isabela sorriu. Ela havia contado para a família sobre o programa de habitação popular que Rafael mantinha, onde destinava 10% de seus lucros para construir casas para famílias de baixa renda. "É pouco perto do que deveria ser feito", disse Rafael modestamente. "Mas é mais do que muitos fazem", observou Roberto. "Respeito isso." Após o almoço, enquanto as mulheres organizavam a cozinha, Isabela insistiu que Rafael não ajudasse. É tradição da família. Gabriel mostrou seus desenhos de prédios e pontes para Rafael no quintal. "Você tem talento real", disse Rafael, examinando os esboços detalhados. "Já pensou em fazer um curso técnico em edificações?" "Quero, mas é caro", respondeu Gabriel, a animação diminuindo um pouco. Rafael olhou para Isabela, que estava observando da janela da cozinha. Sabia que ela não aprovaria se ele oferecesse pagar o curso para Gabriel, mas talvez houvesse outra forma. "Que tal fazer um estágio na minha empresa quando você fizer 15, meio período, para não atrapalhar os estudos? Assim você ganha experiência e um dinheiro para investir na sua educação." Os olhos de Gabriel se arregalaram. "Sério? Você faria isso?" "Claro, mas tem que manter as notas boas na escola, combinado?" "Combinado."
Isabela observou a cena com lágrimas nos olhos. Rafael estava oferecendo a Gabriel algo muito mais valioso que dinheiro. Uma oportunidade de crescer e se desenvolver. Mais tarde, quando Rafael se preparava para ir embora, Roberto o chamou para uma conversa particular na garagem. Rafael, vou ser direto com você, começou o pai de Isabela. Minha filha é especial. Sempre foi a mais inteligente, a mais determinada. Ela tem um futuro brilhante pela frente. Sim, senhor, concordo completamente. Vocês vêm de mundos muito diferentes. Não me importo com dinheiro, mas me importo com o que isso pode significar para ela. Rafael assentiu, entendendo a preocupação. Senhor Roberto, eu amo sua filha mais que a minha própria vida. Jamais faria nada que pudesse prejudicá-la ou limitá-la. E se ela quiser seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, morar em outros países para estudar, eu a apoiarei em tudo. Se ela quiser ir para Harvard estudar, eu estarei ao lado dela, ou esperando ela voltar, o que ela preferir. Roberto estudou Rafael por um longo momento. Você realmente a ama, com toda a minha alma. Então você tem minha bênção, rapaz, mas se magoar minha menina, o senhor não precisará se preocupar com isso, disse Rafael firmemente. Quando Rafael finalmente se despediu, Isabela o acompanhou até o carro. E então, sobreviveu ao interrogatório da família Santos? Brincou ela. Sua família é incrível, Isabela. Agora entendo de onde você tirou sua força e seus valores. Eles gostaram de você. Principalmente o Gabriel. Ele é um garoto inteligente. Vai longe na vida. Isabela se aproximou dele, passando os braços ao redor do pescoço. Obrigada. Por quê? Por tratar minha família com respeito. Por não agir como se fosse superior. Por oferecer uma oportunidade ao Gabriel sem me consultar primeiro, respeitando que ele é responsabilidade dos meus pais. Rafael a beijou suavemente. Eles são parte de você. Como eu poderia não amá-los? Isabela estava no 2º ano da faculdade e suas notas excelentes haviam chamado a atenção de alguns professores. Naquela tarde de quinta-feira, a professora Mariana Ferreira, uma renomada pedagoga, a chamou para uma conversa particular após a aula. Isabela, quero falar sobre seu futuro acadêmico, disse a professora, sentando-se ao lado dela na sala vazia. Suas pesquisas sobre educação infantil em comunidades carentes são excepcionais. Obrigada, professora. É um tema que me toca pessoalmente. Exatamente por isso seus trabalhos são tão autênticos. Quero te fazer uma proposta. Que tal se candidatar para uma bolsa de intercâmbio na Finlândia? Eles têm o melhor sistema educacional do mundo. Isabela sentiu o coração acelerar. Finlândia? Eu nunca pensei nisso. Seria por 2 anos. Um mestrado completo em educação infantil. Com seus resultados, tenho certeza de que conseguiria a bolsa integral. 2 anos fora do Brasil? A dimensão da proposta começou a afundar. Sei que é uma decisão difícil. Você tem família, um namorado. Mas, Isabela, oportunidades assim aparecem uma vez na vida. Isabela chegou em casa naquela noite com a cabeça girando. Encontrou Rafael esperando por ela na sala, conversando com Gabriel sobre alguns projetos de engenharia. Como foi a aula? Perguntou Rafael, notando imediatamente sua expressão perturbada. Preciso conversar com você, em particular. Eles foram para o quintal, longe dos ouvidos curiosos da família. Isabela contou sobre a proposta da professora, observando como a expressão de Rafael mudava à medida que falava. Finlândia, repetiu ele quando ela terminou. Por 2 anos. Rafael, eu nem sei se quero isso. É que... Isabela, ele interrompeu pegando as mãos dela. Você tem que aceitar. O quê? Ela não esperava essa reação. Essa é a oportunidade da sua vida. Você sempre falou sobre querer fazer a diferença na educação. Como você pode fazer isso se não tiver a melhor formação possível? Isabela o estudou, procurando sinais de que ele estava apenas sendo nobre. E nós? E nosso relacionamento? Rafael suspirou profundamente. Nós vamos dar um jeito. 2 anos passam rápido. Você fala como se fosse fácil. Não é fácil. A ideia de ficar 2 anos longe de você me apavora. Mas a ideia de ser responsável por você perder essa chance me apavora ainda mais. Isabela sentiu lágrimas formando. Eu não quero ir, Rafael. Quero ficar aqui, com você, com minha família.
E eu quero que você fique também. Mais que qualquer coisa. Mas, Isabela, você tem 20 anos. Se não fizer isso agora, pode nunca mais ter a chance. E se quando eu voltar, você já tiver seguido em frente? E se 2 anos for tempo demais? Rafael a puxou para seus braços. Isabela Santos, você acha que depois de esperar você crescer, de me apaixonar por cada detalhe da pessoa que você é, eu vou desistir agora? Eu vou te esperar. Mesmo que sejam 2 anos, 5 anos, 10 anos. Isso não é justo com você. Deixa eu decidir o que é justo comigo. Isabela, eu te amo. E porque te amo, quero ver você alcançar todo o seu potencial. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Conversou com a família e ficou dividida entre o orgulho pela oportunidade e a tristeza de vê-la partir tão longe. Menina, se é isso que você quer, nós vamos apoiar, disse Dona Maria. Mas só aceite se for realmente seu sonho, não porque os outros estão pressionando. Durante as semanas seguintes, a pressão aumentou. A professora Mariana estava ansiosa por uma resposta. Outros professores começaram a comentar sobre a oportunidade e até alguns colegas de classe manifestaram inveja pela chance. Isabela, você é louca se não aceitar, disse sua colega Fernanda. Imagina o currículo que você vai ter quando voltar. Mas era Rafael quem mais a incentivava, mesmo que ela percebesse a dor em seus olhos sempre que o assunto surgia. Uma noite, 2 meses depois da proposta inicial, Isabela finalmente tomou sua decisão. Encontrou Rafael no apartamento dele, onde estava revisando projetos no escritório. Rafael, disse ela, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Eu decidi. Ele largou a caneta e a olhou com atenção total. E qual é sua decisão? Eu vou recusar a bolsa. O alívio que passou pelo rosto de Rafael foi instantâneo, mas rapidamente foi substituído por preocupação. Isabela, tem certeza? Não é por minha causa, é? É por sua causa, sim, disse ela, vendo-o começar a protestar. Mas não do jeito que você está pensando. É porque você me fez perceber algo importante. O quê? Isabela se levantou e foi até ele, sentando-se no braço da poltrona onde ele estava. Você me mostrou que o amor verdadeiro não é sobre sacrifício, não é sobre abrir mão dos seus sonhos pelo outra pessoa, é sobre construir sonhos juntos. Isabela, meu sonho não é estudar na Finlândia, Rafael. Meu sonho é transformar a educação no Brasil, nas comunidades como aqui cresci. E posso fazer isso aqui, ao seu lado. Rafael a puxou para seu colo. Você tem certeza absoluta? Absoluta. Vou fazer mestrado aqui mesmo, vou especializar em educação comunitária e vou criar programas que realmente façam diferença na vida das crianças brasileiras. E nós? Isabela sorriu, passando os dedos pelos cabelos dele. Nós vamos continuar crescendo juntos. Você esperou eu amadurecer, agora vamos amadurecer juntos. Rafael a beijou com uma intensidade que falava de meses de medo reprimido e alívio. Eu te amo tanto, Isabela. Eu também te amo. E agora, pela primeira vez desde que nos conhecemos, estou completamente certa do que quero. E o que você quer? Isabela olhou nos olhos dele, vendo neles o seu futuro. Quero uma vida com você. Isabela estava diante do espelho do banheiro da universidade, ajeitando o vestido azul marinho que havia escolhido cuidadosamente para aquele dia. Aos 24 anos, ela havia se tornado uma mulher confiante e determinada, com um brilho especial nos olhos que falava de sonhos realizados e amor correspondido. Professora Isabela, a senhora está pronta? Perguntou Amanda, uma de suas orientandas de mestrado, espiando pela porta entreaberta. Quase, respondeu Isabela, aplicando um pouco de gloss nos lábios. Como está a plateia? Lotada, tem gente até em pé. Acho que metade do departamento de educação veio assistir sua defesa. Isabela respirou fundo. Aquele era o momento que havia sonhado durante 6 anos. Sua dissertação de mestrado sobre metodologias lúdicas para a alfabetização em comunidades carentes era o resultado de 3 anos de pesquisa intensa, trabalho de campo nas periferias de São Paulo e muito suor. Mas não estava nervosa. Sabia que havia dado o seu melhor, que cada página daquele trabalho carregava sua paixão pela educação e seu conhecimento prático adquirido trabalhando com crianças desde os 15 anos. O que mais a emocionava era saber que Rafael estaria na plateia. Durante todos esses anos ele havia sido seu maior apoiador,
comemorando cada pequena vitória e oferecendo o ombro nos momentos mais difíceis. Quando Isabela entrou no auditório, seu coração saltou ao ver a quantidade de pessoas presentes. Na primeira fileira, exatamente onde esperava, estava sua família completa. Dona Maria, com 76 anos, mas ainda vibrante, seus pais Roberto e Lúcia, irradiando orgulho, e Gabriel, agora com 20 anos e no terceiro ano de engenharia civil, graças ao programa de bolsas que Rafael havia criado em sua empresa. Mas foi quando seus olhos encontraram Rafael que ela sentiu a verdadeira emoção tomar conta de seu peito. Ele estava no meio da plateia, vestindo o terno cinza que ela mais gostava, e o sorriso em seu rosto a fez sentir como se pudesse conquistar o mundo. A defesa transcorreu perfeitamente. Isabela apresentou sua pesquisa com a paixão e clareza que a caracterizavam. Respondeu às perguntas da banca com segurança e inteligência, e quando o resultado foi anunciado, aprovada com louvor, a plateia explodiu em aplausos. "Parabéns, mestra Isabela", disse o orientador, professor Carlos Mendonça, com um sorriso paterno. "Sua pesquisa será publicada e tenho certeza de que influenciará políticas públicas educacionais." Isabela mal conseguia acreditar. Mestra, ela havia conseguido. Após a cerimônia, quando finalmente conseguiu se desvencilhar dos cumprimentos e fotografias, Isabela correu para os braços de Rafael. "Você conseguiu", disse ele, girando-a no ar. "Minha linda mestra conseguiu." "Nós conseguimos", corrigiu Isabela, beijando-o intensamente. "Você esteve comigo em cada passo dessa jornada. E vou estar em todos os próximos também", respondeu Rafael. E havia algo diferente em sua voz, uma intensidade que fez Isabela olhá-lo mais atentamente. "Rafael? O que foi?" Ele sorriu, mas parecia nervoso. "Depois conversamos. Agora é hora de comemorar." A festa de comemoração foi na casa dos pais de Isabela, com toda a família reunida, alguns colegas da universidade e os funcionários mais próximos de Rafael. Dona Maria havia preparado um banquete digno da ocasião, e Gabriel fez um discurso emocionante sobre como a irmã sempre havia sido sua inspiração. Quando a noite já estava avançada e os convidados começavam a se despedir, Rafael pediu para falar com Isabela em particular no quintal. 6 anos, disse ele, encostando-se na cerca onde eles haviam conversado tantas vezes ao longo dos anos. 6 anos, repetiu Isabela, aproximando-se dele. "Sabe o que mais me impressiona?" "O quê?" "Que você cumpriu exatamente o que prometeu naquele primeiro dia. Você esperou eu crescer, me tornar a mulher que eu queria ser." Rafael segurou as mãos dela, e Isabela notou que estavam ligeiramente trêmulas. "Isabela, nesses 6 anos, eu vi você se transformar na mulher mais incrível que eu conheço. Vi você lutar pelos seus sonhos, vencer cada obstáculo, brilhar em tudo o que faz." "Rafael, você está me deixando nervosa. O que está acontecendo?" Ele sorriu, soltando uma das mãos dela para buscar algo no bolso do paletó. "O que está acontecendo é que chegou a hora." Isabela sentiu o coração parar quando Rafael se ajoelhou à sua frente, segurando uma pequena caixa de veludo. "Isabela Santos", disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, com um solitário que brilhava sob a luz do quintal. "Há 6 anos eu prometi que esperaria você crescer. Você se tornou uma mulher forte, inteligente, independente e incrível. E eu ainda estou perdidamente apaixonado por você." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. "Você quer se casar comigo? Quer construir uma vida ao meu lado? Quer formar uma família comigo e continuarmos crescendo juntos?" Isabela olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo que havia respeitado sua juventude, apoiado seus sonhos, esperado pacientemente ela se tornar quem era hoje. O homem que amava profundamente e que a amava de volta com a mesma intensidade. "Sim", sussurrou ela. Depois repetiu mais alto. "Sim, claro que sim." Rafael deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Depois se levantou e a beijou com toda a paixão acumulada de 6 anos de espera. 1 ano depois, Isabela estava diante de outro espelho, mas desta vez vestindo um vestido de noiva que havia escolhido com cuidado. Elegante, mas simples, que refletia sua personalidade. Aos 25 anos, no dia do seu casamento,
Ela irradiava uma felicidade que contagiava todos ao seu redor. "Está pronta, minha menina?" perguntou Roberto, entrando no quarto onde Isabela se preparava. Ele vestia um terno novo, comprado especialmente para a ocasião, e seus olhos brilhavam de emoção. "Mais do que pronta, pai", respondeu Isabela, ajeitando o véu simples que havia pertencido à sua avó. A cerimônia seria na igreja do bairro onde ela crescera, seguida de uma festa no salão da comunidade. Isabela havia insistido em um casamento simples, que representasse quem eles realmente eram, não o que o dinheiro de Rafael poderia proporcionar. Quando as portas da igreja se abriram e Isabela apareceu de braços dados com o pai, Rafael sentiu como se estivesse vendo um anjo. 7 anos haviam se passado desde que a conhecera na padaria, e ela continuava a tirar seu fôlego. A cerimônia foi emocionante e íntima. Quando chegou a hora dos votos, Isabela e Rafael haviam escolhido escrever os próprios. "Rafael", começou Isabela, sua voz clara e firme, "há 7 anos você entrou na minha vida e mudou tudo, não apenas porque me amou, mas porque me respeitou o suficiente para me deixar crescer. Você me ensinou que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Prometo amar você, apoiar seus sonhos como você apoiou os meus, e construir ao seu lado uma vida cheia de propósito e felicidade." Rafael, com a voz embargada de emoção, respondeu: "Isabela, você foi o maior presente que a vida me deu. Transformou um homem solitário em alguém que acredita no amor verdadeiro. Prometo continuar te amando com paciência, te respeitando sempre, e trabalharmos juntos para fazer a diferença no mundo, começando pela família que vamos formar." Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que selou a união foi aplaudido por toda a igreja lotada de familiares, amigos e pessoas da comunidade que haviam acompanhado a história de amor do casal. A festa foi exatamente como Isabela havia sonhado, descontraída, cheia de música, dança e gargalhadas. Gabriel, agora formado e trabalhando na empresa de Rafael como engenheiro júnior, fez um discurso hilário sobre como havia perdido a irmã para aquele cara alto da construção. Quando chegou a hora da primeira dança como marido e mulher, Rafael conduziu Isabela para o centro do salão. A música escolhida era At Last, de Etta James, e enquanto dançavam lentamente, Rafael sussurrou no ouvido dela: "Finalmente, senhora Mendes." "Finalmente", repetiu Isabela, sorrindo contra o pescoço dele. Mais tarde naquela noite, quando estavam sozinhos na suíte do hotel onde passariam a lua de mel antes de viajar para a Toscana, presente de casamento de Rafael para Isabela, que sempre sonhara em conhecer a Itália, eles se olharam com uma mistura de nervosismo e antecipação. Durante os 7 anos de relacionamento, Rafael havia respeitado completamente o desejo de Isabela de esperar o casamento. Haviam compartilhado beijos apaixonados, carícias ternas, mas sempre parando antes de cruzar a linha final. Isabela havia sido clara sobre seus valores, e Rafael os respeitara sem questionar. "Está nervosa?" perguntou Rafael suavemente, aproximando-se dela. "Um pouco", admitiu Isabela. "E você?" "Também. É estranho, não é?" Depois de todos esses anos, Isabela sorriu, colocando as mãos no rosto dele. "Rafael, eu te amo. Confio em você completamente. E agora somos marido e mulher." Rafael a beijou com ternura infinita. E pela primeira vez em 7 anos, não houve limites, não houve paradas. Apenas 2 corações que finalmente se entregavam completamente um ao outro. Quando Isabela acordou na manhã seguinte nos braços do marido, sentiu como se fosse uma pessoa completamente nova. A espera havia valido cada segundo. Rafael não havia apenas esperado ela crescer, ele havia crescido junto com ela. "Bom dia, esposa", disse Rafael, beijando sua testa. "Bom dia, marido", respondeu Isabela, aninhando-se ainda mais contra ele. "Algum arrependimento?" perguntou ele, brincando com seus cabelos. Isabela o olhou com olhos brilhantes de felicidade. "Nenhum. 0. A espera valeu completamente a pena." 7 anos esperando por isso", murmurou Rafael. "Não", corrigiu Isabela, beijando-o suavemente. 7 anos construindo para isso. Há uma diferença. E havia mesmo. Eles não haviam apenas esperado. Haviam construído uma base sólida de amor, respeito, confiança e admiração mútua. Agora, finalmente unidos em todos os sentidos,
Estavam prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas juntos. Do lado de fora da janela do hotel, São Paulo despertava para mais um dia, mas dentro daquele quarto, Rafael e Isabela sabiam que suas vidas haviam se tornado uma só. A espera havia terminado, mas a história de amor deles estava apenas começando.